Olá pessoal, hoje estamos com a segunda parte do que teria acontecido se Asta tivesse um grimório de cada elemento da natureza. Então bora pra teoria. A história continua 6 meses depois de Asta salvar Yuno. Eles estavam treinando suas magias para o exame de Cavaleiros Mágicos. Yuno estava em um lugar cheio de pedras treinando sua magia de vento. E Asta dentro da caveira do demônio, ele estava usando suas 3 novas magias de gelo que conseguiu nos 6 meses de treinamento, que eram clones de gelo, que permite ao usuário criar 15 clones de gelo com as mesmas habilidades do original. E a segunda magia era a cura de Celeste, que permite ao usuário usar a umidade do ar para curar qualquer ferimento do seu corpo. E a terceira magia era sacrifício de Celeste, que permite ao usuário que estiver ferido e com pouca mana congelar e manipular o próprio sangue para criar armas ou fazer feitiços. Então Asta faz um clone de gelo e dá uma espada de gelo para seu clone. Então os dois começam a lutar. Então Asta com suas manoplas de gelo ataca seu clone, mas seu clone se defende com sua espada e com a outra mão ele solta vários espinhos de gelo. Então Asta dá um salto para trás e faz uma parede de gelo, mas seu clone avança rapidamente e pula por cima da parede de gelo, deixando Asta surpreso. Então Asta tenta desviar, mas recebe um pequeno corte em seu rosto, mas Asta revida segurando no pé do seu clone e o jogando pro outro lado do crânio do demônio. Então Asta concentra toda a sua mana nas suas manoplas e vai para cima do seu clone, que tenta se defender com sua espada, mas Asta com um soco atravessa a espada e o seu clone. Então o clone de Asta se desfaz e quando Asta olha para a caveira do demônio, a metade da caveira estava congelada. Nisso Asta estava voltando para a igreja e encontra Yuno. Então Asta fala para Yuno que tal uma corrida. Yuno fala tudo bem. Então eles saem correndo, mas Asta tinha mais resistência por treinar desde novo. Então ele fica na frente de Yuno, mas Yuno, vendo que ia perder, usa sua magia de vento e sai voando e passa de Asta. Então Asta usa sua magia de gelo e faz asas de gelo e os dois ficam empatados. E as crianças da igreja veem Asta e Yuno chegando em alta velocidade e saem da frente. Então Asta e Yuno chegam e pergunta para as crianças quem tinha chegado primeiro. As crianças falam que foi o Asta e Yuno fala que foi sorte dele. Então fica de noite e todos festejam por Yuno e Asta terem a chance de serem cavaleiros mágicos, mesmo sendo plebeus. Então o padre fala que Asta e Yuno eram orgulho da Vila Raj e todos estavam felizes. Então todos vão dormir e Asta tem um sonho com Celeste, que estava com o tamanho de uma garota normal e se aproximava do rosto de Asta. Então Asta pergunta para Celeste o que ela estava fazendo. Celeste, que não tirava os olhos de Asta, fala que iria experimentar a mana dele. Então o Celeste beija Asta e Asta sente sua mana sendo sugada, mas deixa Celeste continuar com o beijo. Então um tempo se passa e Asta e Celeste se desprendem do beijo e Celeste fala que a mana do Asta tem um ótimo gosto e fala que agora eles têm uma ligação maior e fala que eles se encontrariam em breve. Então Asta acorda corado e com seu nariz vazando um pouco de sangue. E Yuno, que tinha acordado antes, fala pra Asta falar mais baixo quando tiver um sonho pervertido. Asta ia falar algo, mas percebe que sua mana estava diferente. Então ele vai pro lado de fora da igreja e faz suas asas de gelo e percebe que elas estavam maiores. Então ele vai pra caveira do demônio e fica em cima dela e coloca sua mão na caveira do demônio, a congelando em segundos. Então Asta percebe que o beijo que a Celeste deu nele deixou sua mana mais forte. Então ele volta pra igreja e se arruma pro exame de Cavaleiros Mágicos. Então ele e Yuno se despede do padre e das crianças e quando Asta ia se despedir da irmã Lily, ela puxa Asta pela camisa e o beija, deixando todo surpreso. Então ela fala que vai estar esperando Asta até que ele se torne o Rei Mago e Asta sorri e fala que vai ser fácil. Então eles se despedem de todos e vão embora. Um tempo se passa e eles chegam na arena onde ia ser o exame de Cavaleiros Mágicos. Então Asta sente muitas pessoas fortes que eram os capitães e os vice-capitães de esquadrão. Então Asta e Yuno vão para o centro da arena e lá tinha vários antipássaros, mas nenhum pássaro pousa em Asta e Yuno. Então um tempo se passa
passa. E Asta, distraído, esbarra com Yami. Então Asta pede desculpa pra Yami, mas Yami agarra a cabeça de Asta e libera toda a sua mana, fazendo a Arena tremer, e fala que ia matar ele. Então Asta vê que Yami era extremamente forte e também libera toda sua mana, fazendo a Arena toda congelar instantaneamente. Então todos ficam impressionados, principalmente os capitães de esquadrão, que tiveram que usar suas magias para não serem congelados. Então Yami solta a cabeça de Asta e fala que ele tem uma magia de gelo monstruosa. Então os magos de suporte são chamados para descongelar a Arena, e um tempo se passa e o exame volta ao normal. Então o examinador apresenta cada um dos capitães aos participantes e fala que o primeiro teste deles era conseguir voar em uma vassoura. Então todos pegam suas vassouras, menos Asta, que faz suas asas de gelo e voa mais alto que todos. Então todos vão para o segundo teste, que era de habilidade mágica. Então todos têm que quebrar uma parede resistente com magia. Asta faz suas manoplas de gelo e soca a parede, fazendo ela se despedaçar em vários pedaços. Então eles vão para o terceiro teste, que era de criação mágica. Asta faz uma estátua gigante de Celeste. Então eles vão para a última parte do teste, que era uma batalha entre os participantes. Então Yuno vai até Asta e fala para eles lutarem. Asta concorda e fala que eles vão lutar. Contudo, então todas se unam. Então os dois se preparam para lutar e os capitães ficam ansiosos para ver os dois melhores do exame lutarem. Então Yuno começa abrindo seu grimório e fazendo várias lâminas de vento, mas Asta faz 5 clones de gelo que ficam um do lado do outro, fazendo uma grande muralha de gelo que para as lâminas de vento. Então os clones de Asta desfazem a muralha e vão para cima de Yuno, cercando. Então os clones levantam as mãos e soltam vários espinhos de gelo em Yuno, mas Yuno usa sua habilidade de voar e escapa dos espinhos. Então ele faz várias flechas de ar que acertam os clones de Asta, os destruindo. Então Yuno lança uma lâmina de vento gigante em Asta, mas Asta faz suas asas de gelo e consegue desviar por pouco. Então os dois ficam no ar se encarando até que Yuno lança uma águia de ar na direção de Asta. Então Asta desvia da águia, mas a águia volta. Asta, surpreso, solta uma lâmina de gelo na águia, cortando no meio. Então Asta vai para cima de Yuno, lançando seus espinhos de gelo, mas Yuno fala magia de vento, arremessa Asta no chão, fazendo ele ter leves ferimentos. Mas Asta começa a rir e fala magia de gelo, clones de gelo. Eles faz 15 clones de gelo que levantam suas mãos para cima e soltam uma chuva de espinhos de gelo. Yuno com dificuldade desvia dos espinhos, mas de repente Asta surge do lado dele, acertando um soco em cheio na cara de Yuno, fazendo ele desmaiar. Então todos os capitães de esquadrão ficam de boca aberta com a luta de Asta e Yuno. Então os concorrentes do exame comparam a magia de gelo do Asta e do vice-capitão dos Orcas Púrpuras, Sherx Lugner, mais conhecido como Santo do Gelo. Então o Sherx, irritado com os comentários dos participantes, desafia Asta a uma luta, mas os capitães falam que eles só podiam deixar a luta acontecer só se Asta quisesse lutar contra ele. Então Asta fala que seria um prazer lutar contra o Santo do Gelo. Então o Sherx chega perto de Asta e fala para ele não ficar se achando com a magia imunda de plebeu dele, e fala que vai mostrar o que é gelo de verdade. Asta, com uma cara séria, fala gelo de verdade, né? Então eles se preparam e a luta começa com Sherx abrindo seu grimório, mas Asta corre na direção de Sherx e faz suas manoplas de gelo, concentrando toda a sua. Sherx percebe que Asta ia dar um golpe poderoso e faz uma barreira de gelo, mas o soco de Asta atravessa a barreira e acerta a boca de Sherx, fazendo ele atravessar a arena e cair inconsciente. E todos ficam impressionados por Asta ter derrotado um vice-capitão com um único golpe. Então um tempo se passa e os capitães começam a escolher os candidatos. Como na história original, todos levantam a mão para o Yuno e Yuno escolhe o Alvorecer Dourado. Então chega na vez de Asta e todos os capitães levantam a mão para Asta, e Asta pensa muito e escolhe os Touros Negros, deixando todos surpresos. Então o exame acaba e Yami leva Asta para a base dos Touros Negros com a magia espacial de Finral. Mas antes deles chegarem lá, Yami fala que Asta vai ser o vice-capitão
capitão dos touros negros Asta fica surpreso, mas mesmo assim aceita. Então eles chegam na base e todos estavam gritando, bagunçando e destruindo a base. Então Yami fala normalmente com o pessoal, mas eles não escutam. Asta fala pra Yami deixar ele cuidar disso. Então Asta libera sua mana fazendo uma enorme pressão e deixando que já estava bom, e Asta para de liberar sua mana. Então todos os membros dos touros negros vão falar com Yami e Yami fala pra eles cumprimentarem o seu novo vice-capitão. Então todos olham para Asta surpresos, mas Magma fala que queria testar a força de Asta para ver se ele merecia um manto dos touros negros. Então todos vão para fora da base. Asta e Magma se preparam para lutar, e Magma começa soltando uma bola de fogo, mas Asta faz suas manoplas de gelo e segura a bola de fogo de Magma, e a apaga com um sopro. Então Asta faz um clone de gelo que deixa todos os touros negros impressionados, e Yami fala para eles não se surpreenderem tanto, pois o Asta não tinha usado nem 10% da sua magia. Então o clone de Asta fica atrás de Magma o segurando. Então Asta aproveita e dá um soco na barriga de Magma, o fazendo cair no chão e desistir da luta. Então todos os membros dos touros negros vão em direção ao Asta o parabenizando, e Magma que se levanta feliz e dá o manto dos touros negros para Asta, dizendo a chegada de Asta na equipe. E assim acaba a segunda parte da teoria. O que teria acontecido se Asta tivesse um grimório de cada elemento da natureza. E obrigado a quem assistiu até